Ok. Sim. Bom, boa tarde a todas, todos. Muito bem-vindos a mais um Controvérsias no PERGS. Hoje, nosso tema será economia pós-pandemia, né? Uma temática extremamente relevante, desafiadora, né? Teremos dois economistas para discutirem e responderem às nossas questões sobre as políticas anticíclicas, gasto público, política fiscal, políticas sociais, a importância de serem universalistas ou não, a temática sempre relevante e desafiadora da redução da pobreza e da desigualdade no Brasil, que nos espera em termos políticos, né, na pós-pandemia, com relação ao papel dos militares, a instabilidade política que estamos vivendo. Ou seja, por onde começar? Por onde começarmos esse debate? Os nossos convidados são dois economistas, né? O economista Ode Cunha e o nosso colega de URGS, André Cunha. O Ode Cunha é mestre e doutor em economia pela URGS, fez um pós-doutorado e foi pesquisador visitante na Columbia University, em Nova York. Foi presidente da Fundação de Economia e Estatística, aqui do Rio Grande do Sul. Foi secretário da Fazenda do Governo do Estado, também aqui no Rio Grande do Sul. Foi presidente do Conselho de Administração do Banrisul, consultor sênior do Banco Mundial, conselheiro da administração de várias empresas extremamente relevantes, como a Gerdau, e é, atualmente, professor do curso de pós-graduação em Banking e Finanças da PUC, aqui no Rio Grande do Sul. André Cunha é formado em Ciências Econômicas pela URGS, fez mestrado e doutorado em Ciências Econômicas pela Unicamp, fez um pós-doc na Universidade de Cambridge, Inglaterra, atualmente é professor associado da Faculdade de Economia da nossa URGS. Pesquisador do CNPq, coordenador adjunto da área de Economia na CAPES, professor visitante na Universidade de Leiden, pesquisador associado do Centro de Estudos Brasileiros do Instituto Ortega y Gasset, Espanha, e foi assessor da diretoria do BRDE também. Portanto, mais do que qualificados, os nossos debatedores terão hoje o desafio de compartilhar conosco as suas impressões, as suas expectativas e as suas análises sobre aquilo que estamos vivendo e, principalmente, o que poderemos vir a viver e a ter que administrar, né, nos próximos meses. Com a palavra, os nossos economistas, e vamos iniciar pelo Ode Cunha. Eu passo já de imediato a palavra. Bom, muito obrigado, Isabel. O meu boa tarde aqui também ao André, boa tarde também ao Manuel, agradecer o convite que ele me fez e ao FCH. Eu vou, na verdade, tentar aqui fazer uma fala passando aí por talvez 4 tópicos na sequência. Minha ideia é falar um pouco sobre como é que eu via o mundo antes da pandemia, né? A economia global antes da Covid-19, como é que eu vejo o mundo e o Brasil lidando com a pandemia, não só do ponto de vista da pandemia em si, dos impactos evidentes sobre saúde, mas a economia, que é uma discussão que nós estamos nos propondo a fazer aqui, e como é que eu enxergo, por último, os desafios do país, do Brasil. Aqui foram comentados vários deles, né? Numa eventual, no término da pandemia e os desafios que o país tem pela frente. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de comentar é como é que eu enxergo como o mundo se comportava
antes da pandemia. Se nós formos olhar o mundo ao final do ano passado, início do ano de 2020 agora. Eu gosto de fazer essa análise pensando em termos de ciclos, né, econômicos. Nós vamos estar fazendo aqui um debate. Os economistas naturalmente têm, como, né, outros cientistas sociais, têm opiniões diferentes, têm explicações, modelos, fundamentos, teorias diferentes para compreensão, às vezes, de fenômenos aparentemente semelhantes. Mas tem alguma coisa que eu diria que os economistas concordam, é que existem ciclos econômicos. Os economistas, e a teoria pode discordar na explicação de por que os ciclos se iniciam, se encerram, a duração dos ciclos, mas eu acho que é uma boa convergência de que há ciclos econômicos, ou seja, o mundo vive de períodos de expansão econômica seguidos de contração ou de ajustes, né, como se queira classificar. E se nós formos olhar nesses últimos 100 anos, se nós formos ver desde a crise de 1929, da crise dos anos 30, nós podemos datar aí, eu diria, pelo menos algo como 17 ciclos de expansão seguidos de alguma contração econômica. E se nós olharmos para o que aconteceu depois da crise de 2008, né, uma crise iniciada no sistema financeiro, um evento mais conhecido como a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos, e depois com um efeito dominó sobre o sistema financeiro global de 2008, né, e que durou pelo menos a fase mais aguda da crise ali até 2009. Se nós considerarmos de lá para cá os períodos de expansão e de crescimento do PIB global, nós estávamos com um ciclo mais longo de crescimento. Estou falando puramente quantitativo, né? Definido esse ciclo de crescimento como uma fase seguida de crescimento do PIB global. Então, um ciclo longo, não um ciclo de crescimento mais intenso, né? Um ciclo dos anos 2000, ou mesmo antes, na década de 90, do ponto de vista de taxas médias de crescimento globais eram maiores, mas era um ciclo longo. Por outro lado, esse ciclo, já no final de 2019, eu diria que ele dava sinais de algum esgotamento, né? E se nós compararmos o final do ciclo de crescimento econômico de 2007, terminando em 2007, 2008, principalmente, né? E com o final deste último ciclo de crescimento, nós tínhamos um ciclo mais fraco, uma intensidade mais fraca, né? China, no ciclo anterior, crescia 12%, estava crescendo alguma coisa próxima de 6%. A Europa, no ciclo anterior, crescia algum 3,5%, estava crescendo 1,5%. E mesmo os Estados Unidos, que era a economia aparentemente mais resiliente do ponto de vista de taxa de crescimento, ela já vinha com algo significativamente menor do que era o ciclo de crescimento dos anos 2000. Esse ciclo também tinha características distintas, né? Nós nunca antes tínhamos observado um período tão longo, com uma ação tão forte, tão coordenada dos bancos centrais, sucessivamente, com programas de aumento, de oferta de liquidez, taxas de juros baixas. O que é um outro fenômeno interessante para a gente entender o que está acontecendo agora, e eu diria também um pouco dos limites das ações de governos, de bancos centrais. Na crise anterior, quando o mundo enfrenta o choque e a crise de 2008 no sistema financeiro, antes, se a gente for olhar para 2007, final de 2006, as taxas de juros, por exemplo, do Fed, do Banco Central Americano, eram taxas acima de 4%, chegaram acima de 5%, né? Mas estavam próximos aí de 4,5%. Em 2008 elas caem acentuadamente, mas o mundo vinha com taxas mais altas e, evidentemente, isso representava que tinha uma ação, uma gordura, por assim dizer, maior dos bancos centrais para ter uma política monetária mais intensa, né? O que não ocorreu agora. Agora as taxas de juros já eram bem mais baixas e por um período prolongado. Os bancos centrais estão agindo ainda com outros mecanismos, que não são só de taxa de juros, mas eu acho que é uma outra característica importante. Mas todo esse meu comentário inicial é para mostrar que, independente da pandemia, no meu ponto de vista, o mundo dava alguns sinais já mais claros de esgotamento do último ciclo de crescimento, um modelo de crescimento que se teve, pelo menos, nesses últimos 10 anos, e que foi um ciclo muito longo, se nós datarmos dessa forma. Bom, aí nós temos o evento da pandemia, né, que começa no início do ano, como um evento onde o mundo acompanha
como um problema de saúde na China, na Ásia, e que, em determinado momento, vira um problema global. E eu diria que o mundo, a Europa, o mundo ocidental, Europa, Estados Unidos, foram aos poucos tomando noção da dimensão que isso poderia representar, né? E o que representou de fato, na minha opinião, e a forma como eu gosto de classificar, é um choque simultâneo de oferta e demanda, né? E estou falando aqui, evidentemente, em termos estritamente econômicos, né? É um problema principal e primário do ponto de vista de saúde global, evidentemente, mas do ponto de vista econômico ele é um choque de oferta e de demanda. O problema de saúde ele significa que há uma restrição muito forte, intensa, de mobilidade e circulação das pessoas. Então, o sistema produtivo ele não pode funcionar da maneira como funcionava. Então, você tem um choque de oferta, como os economistas, os macroeconomistas gostam de classificar, e, ao mesmo tempo, evidentemente, um choque de demanda, né? Porque você tem um problema para os circuitos de geração de renda, e de emprego e de renda, né? E que faz com que, e aí a gente entra já nessa sequência de como é que o mundo está reagindo, o mundo inteiro ele passa a usar não só as políticas monetárias, que, em certo sentido, já haviam sido usadas na crise de 2008, né, como redução de taxa de juros, outras linhas de liquidez, de aumento de liquidez, via os bancos centrais e de maneira coordenada, e de uma maneira muito intensa, na Europa, nos Estados Unidos. Mas eu diria que a novidade dessa vez, comparativamente a 2008, é a intensidade dos estímulos fiscais, dos programas de crédito, né, e de estímulos fiscais dos tesouros nacionais, né? Então, é uma ação mais intensa, mais pesada, não só da política monetária, mas de política fiscal, e, na minha opinião, na direção que era necessária, é necessária fazer. Você tem uma interrupção um momento de incerteza muito grande, uma interrupção muito grande dos circuitos de renda, e você precisa, né, mitigar os impactos desse choque, que é um choque brutal na economia também, além de ser extremamente assim, preocupante do ponto de vista da saúde das pessoas. Mas o fato é que, do ponto de vista econômico, esse é o quadro que ocorreu. Os governos passaram todos a reagir. Inicialmente, se a gente dá uma olhada para como foi a sequência de reações dos governos, todos eles começaram com programas, eu diria, não tão fortes, tão grandes em termos de escala, de tamanho. Se a gente olha para a Alemanha, Angela Merkel começou anunciando um programa de 40, 50 bilhões de euros, e depois chegando a 600, 700 bilhões de euros. Estados Unidos, a mesma coisa, no início em escalas diferentes, evidentemente, mas falando em 200, 300 bilhões de dólares, e chegou a um pacote de 2 trilhões de dólares, e agora está se renovando para mais 2 trilhões de dólares no Congresso. Então, essa foi a reação. Vale dizer que, de novo, um choque dessa natureza e uma crise econômica dessa natureza que atinge o mundo inteiro, né, com proporções diferentes. De novo, eu acho que uma comparação interessante de se fazer, quando a gente olha lá para 2008, você teve um epicentro da crise financeira nos Estados Unidos, né, no sistema financeiro americano, muito intensa, depois se espalha para a Europa. Evidentemente que, num primeiro momento, os países emergentes eles são impactados, China, Brasil, né, mas uma reação bastante rápida, e principalmente dos emergentes, os emergentes reagindo mais rapidamente, principalmente do ponto de vista da atividade econômica. Isso aconteceu na China, aconteceu no Brasil. Agora, de novo, com um quadro de capacidade eu diria, de execução, de política fiscal, mesmo de política monetária diferente. Quer dizer, você tinha um quadro anterior à crise de 2008, diferente de agora que se teve, são crises de naturezas diferentes. Essa é uma crise, eu diria, com uma característica de atingimento maior do globo como um todo, dos países como um todo, mas com uma reação mais intensa de todos os governos, né? O Brasil, no caso do Brasil, quando a gente olha, é um conjunto de programas,
não na mesma intensidade ainda de proporção do PIB, como nos Estados Unidos, por exemplo, e mesmo em alguns países da Europa, mas crescente, foi crescendo ao longo do tempo. Se a gente somar aqui, pelo menos eu diria assim, há três eixos principais que o governo anunciou nos seus programas. O principal de volume de recursos é um programa de auxílio emergencial, né, que começou inicialmente para pessoas exclusivamente sem contratos formais de trabalho, depois ele começou a abrigar um pouco mais, um universo maior. A gente está falando do programa de R$600, que dependendo das características, se a pessoa, mulher ou homem, é chefe de família, sozinho, pode chegar até R$1.200, a grande parte são R$600, para um universo que se estimava no início de 20, 30 milhões de pessoas, chegando agora a mais de 50 milhões de pessoas, o que revela também um pouco o universo e o tamanho de pessoas que estão fora, né, do circuito de renda formal da sociedade. E, evidentemente, essa crise, nessa intensidade, ela é mais impactante para países de renda mais baixa, né, em relação aos países mais desenvolvidos, evidentemente, como é o caso do Brasil, e também com uma gravidade, eu diria, dobrada para países com níveis de desigualdade maior, como é o caso do Brasil também. Mas esse é um programa que tem um impacto fiscal aí em magnitude aí de aproximadamente 40 bilhões de reais por mês, inicialmente programado por 3 meses. Eu acho que ele vai acabar, eu não sei que escala, mas vai ser renovado em algum momento. Depois você tem uma linha de crédito, né, temporário também, né, para as empresas que mantenham, pelo menos foi até agora assim, talvez tenha modificação nesse programa, mas para empresas que mantenham o nível de emprego, o nível atual de contratação dos seus funcionários, e com eventuais reduções aí de salário, que são parcialmente financiados com recursos do governo, recursos do Tesouro. E em terceiro ponto, você tem também um crédito, né, recursos que estão sendo transferidos para estados e municípios do governo para compensação durante 4 meses, junto com a suspensão do pagamento de dívidas de estados e municípios, e estados que muitos tiveram quedas de arrecadação de ICMS aí, entre 20%, um pouco mais de 20%. Então, esse conjunto dessas pelo menos as 3 principais linhas por canais diferentes, empresas, pessoas e estados e municípios, a gente está falando aí de um programa total de recursos, em alguma coisa na casa aí de uns 500 bilhões de reais, pelo menos por este período, né? sem avaliar o tamanho e, eventualmente, a prorrogação. Eu acho que o grande desafio, o grande problema que se tem é a velocidade, né? Você tem problemas, por exemplo, principalmente para as pequenas, para as pequenas e médias empresas. O governo liberou parte desses recursos, mas eles ficam empossados nos bancos, né? A barra de risco na concessão de crédito subiu e ele não tem chegado, né? O governo tem falado em algum redesenho novo, mas o fato é que não tem chego para esse universo de empresas, principalmente as pequenas empresas, as micro, médias, e que são as maiores geradoras de emprego no país. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Ninguém sabe exatamente qual a extensão e até onde vai a pandemia. E, na minha opinião, enquanto você ficar com um problema de saúde, e há essa grande discussão, né, muitas vezes, dizendo que, puxa, né, o governo mesmo e o presidente insiste nesse tema de que você tem uma outra crise que está sendo gerada, que é uma crise econômica. Eu acho que, nesse caso, não há o que fazer. A crise é uma crise de saúde, e ela gera, evidentemente, uma crise econômica, mas assim, o vírus ninguém controla, ele é igual para o mundo inteiro e você tem que controlar o problema de saúde. Se você não controlar o problema de saúde, você não vai ter uma recuperação da economia, mesmo as pessoas elas vão reagir a isso, você gera insegurança, então você tem que resolver, o mundo tem que lidar com isso, e ninguém sabe exatamente qual que vai ser a duração e qual que vai ser a extensão. E aí eu acho que o que o mundo vai fazer, e o Brasil vai precisar fazer, ele vai ter que, de certa forma, ir renovando, não sei se totalmente ou parcialmente, mas vai ter que renovar esses programas, né? Você tem uma queda muito acentuada, estimada,
de produção. Se a gente pegar os relatórios, eles vão mudando todas as semanas, de bancos, mercado. Se pegar o último relatório de semana passada do Banco Mundial, você tem uma estimativa mais recente, uma estimativa de queda de 8% de PIB da economia brasileira, é um número brutal para um ano. Então, acho que ainda nós vamos ter, infelizmente, muitos efeitos negativos, né? Quando o pessoal fala em recuperação em V ou algo desse tipo, numa recuperação rápida, isso só está acontecendo em mercado, em bolsas de valores, por várias razões, né? Por ter muita liquidez e muito recurso que está sendo injetado e está parando, né? Taxas de juros muito baixas, mas se a gente for olhar do ponto de vista de impacto na geração de produto, de emprego, a situação é muito difícil, está, na minha opinião, bem longe ainda dessa recuperação em V. Eu acho que esse é um cenário, assim, quando nós olhamos para 2020, é um cenário de convivência ainda pesada, uma crise de tamanho grande, onde o governo tem que se preocupar, os diferentes governos, né, e a sociedade tem que olhar principalmente realmente para as pessoas mais desfavorecidas do ponto de vista de renda, são muitas aqui no Brasil, e para as micro, pequenas e médias empresas. Quando nós olhamos, que até inclusive a provocação e o título aqui, né, da nossa conversa, e é o meu último ponto, que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui, assim, como é que eu enxergo a saída, ou o cenário econômico pós-Covid, né? Primeiro, como eu acabei de falar, eu não consigo imaginar, acho que é muito difícil, muito impossível fazer qualquer prognóstico razoável aqui sobre quanto tempo mais vai durar a crise, se ela já começa a melhorar no segundo semestre, ou início do próximo ano. Agora, o mundo ele vai demorar, o mundo e o Brasil vão demorar para recuperar um nível de geração de renda, de atividade anterior à pandemia, né? Pode até haver alguma recuperação mais expressiva no ano de 2021, intensa, mas nós ainda certamente devemos demorar pelo menos um par ou mais do que isso de anos para retomar um nível de renda anterior. Vale lembrar que o Brasil ele já crescia pouco, né? Se a gente olha para os últimos anos, o Brasil teve taxas expressivas negativas de crescimento econômico em 2015, em 2016, né? Caindo abaixo de 3%, menos 3,8%, menos 3,3% em 2015 e 2016. 17, 18, 19 foram anos de crescimento baixo também, né? Cresceu o país, mas cresceu ali próximo de 1%. Então, a gente já vinha de 5 anos de um crescimento muito baixo. E mais do que isso, eu diria que a gente pode alongar um pouco isso. Eu publiquei um artigo ontem, inclusive na Infomoney, discutindo o que eu chamei de 4 décadas perdidas de crescimento econômico, né? Comentando um pouco a minha visão, evidentemente, sobre olhando para o Brasil. Se a gente olha para o Brasil por uma série mais longa, histórica, nós vamos ver que boa parte do século anterior, o Brasil cresceu significativamente mais do que a economia global. Se nós olharmos até o final da década de 70, nós vamos ver o Brasil sai na posição final do século passado de alguma coisa como 0,5% de participação do PIB para alguma coisa acima de 3%, levemente superior a 3% do PIB, e sistematicamente, do final da década de 70 em diante, ele vem caindo. Né? Ele cresce abaixo da média de crescimento global. Então, assim, os fatores que levam nós termos uma baixa capacidade de crescimento, né, do país, de concentração de renda, são variadas. Inflação em décadas passadas foi uma delas. Eu acho que o país tem uma enorme dificuldade de ver a sua produtividade total e a produtividade do trabalho crescer. Eu acho que os desafios estruturais do país, principalmente de um país como o Brasil, que não terá mais o benefício do bônus demográfico daqui para frente, nas próximas décadas, e ele teve esse benefício aí nos últimos 20 anos, pelo menos, 20, 30 anos. Né? É um período de tempo onde era um país muito jovem, nós tivemos altas taxas de natalidade na época do chamado milagre econômico, na década de 60, 70. Essas crianças jovens foram para o mercado de trabalho, a força de trabalho no Brasil aumentou significativamente. Isso ajudou, como ajuda em qualquer lugar, a você produzir mais, a ter crescimento econômico. Mas esse fator, esse vetor de crescimento econômico, nós não vamos ter mais. Isso é um fato da vida, é um fato estatístico.
para as próximas décadas. Então, o país ele vai ter que aumentar a sua produtividade. Esse é um desafio macro muito relevante do meu ponto de vista, importante. Ele tem diferentes frentes. Tem uma frente, na minha opinião, que é muito importante, e o Brasil está muito atrás ainda, que é melhorar a qualidade da educação, né? Melhorar a qualidade, ter uma oferta boa, universal, de uma boa educação para todos. Ele passa, evidentemente, por modelos regulatórios, institucionais, um sistema tributário melhor, né? Mais moderno. E ele tem temas não só de crescimento, mas ele tem um tema, por exemplo, de combate à desigualdade, que é muito relevante. E creio que deveria ser um tema onde mesmo diferentes correntes do pensamento econômico deveriam convergir, porque é algo que é relevante, é um tema cada vez mais relevante no mundo como um todo, mas principalmente no Brasil, que tem uma das taxas de desigualdade mais altas. Então, esses são temas, baixa capacidade de crescimento, né? Que, na minha visão, está muito associada a estrangulamentos para melhoria da produtividade na economia. E o tema da desigualdade são temas estruturais que, quando nós vermos o fim da pandemia, seja no final desse ano, no próximo ano, daqui a 2 anos, vão ser temas muito relevantes para o país voltar a crescer mais. Evidentemente, cresceu recentemente, mas é um desafio que já vem há algumas décadas, eu diria, no país. A gente, em alguns momentos, surfou um cenário melhor, seja por conta do bônus demográfico, seja por conta do boom de commodities que se teve, mas o país tem esses desafios. Ele tem, no meu ponto de vista, também um desafio fiscal, né? É um tema mais de curto prazo, mas esse desafio, por exemplo, nesse ano, qualquer ideia de consolidação de meta fiscal, ela cai por terra pela necessidade de você ter programas de mitigação da crise, né? Como é que você vai sair isso? Isso vai ser um tema relevante, sim, para 2021, para 2022. Mas, do ponto de vista estrutural, eu acho que esses desafios de como o país conseguir voltar a crescer mais, como no modelo de crescimento ele consiga superar um tema relevante de desigualdades que o país tem, são os desafios pós-Covid mais relevantes. Todos eles, na minha opinião, eles demandam uma série, demandam reformas no Congresso, sim, demandam relacionamentos e discussão sobre o papel do Estado, o papel de governo federal, estados e municípios, sim. Mas, sobretudo, eles demandam eu diria, um arranjo político mais saudável, né? Um arranjo político num sentido amplo na sociedade. E isso, sim, eu diria que é a maior preocupação. Evidentemente que eu me preocupo com a situação da crise atual, dos impactos dela, além da saúde, sobre a economia, a renda das pessoas, mas há soluções, né? A gente pode caminhar um pouco mais para um lado, para o outro, mas há soluções. Agora, todas elas passam por temas que exigem um ambiente de diálogo e discussão política muito melhor que nós temos hoje. Quer dizer, o que a gente tem visto, e tem visto no mundo como um todo, né? O Brasil talvez esteja no momento onde isso está mais acirrado, o grau de polarização na sociedade, o grau de dificuldade e de condução política de governo, com Congresso, estados, municípios. Enfim, se nós não conseguimos superar e criar um ambiente melhor, vai ficar muito difícil discutir qualquer tipo de solução ou de engenharia de política econômica para a saída, porque todas elas passam por algum tipo de mediação política mais relevante. Eu acho que eu paro por aqui, depois a gente pode conversar mais tempo, evidentemente, mas eu acho que era isso que eu gostaria de destacar preliminarmente. É uma visão um pouco sobre o Brasil, como é que nós estamos lidando aqui com uma crise que é uma crise global, é uma crise séria, e um pouco sobre como é que eu enxergo na saída dessa crise, quais são os principais desafios que a sociedade brasileira terá, do ponto de vista econômico, pelo menos. Obrigado, Aode. De pronto, passo a palavra para o André Moreira, por favor. Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradecer o convite da professora Maria Isabel, professor André Marenco, Manuel. Dizer que é um prazer poder estar ouvindo
na sequência, certamente dialogando com o professor Aode, há tempos não nos víamos. Eu acho que ele fez uma belíssima introdução, eu assinaria embaixo se fosse um documento. Eu acho que a visão geral dos desafios, do diagnóstico, né, eu compartilho quase que integralmente. É evidente que quando nós começarmos a debater detalhes, né, quaisquer visões, aí nós eventualmente poderíamos chegar a algum tipo de nuances distintas, de modo que eu creio que eu vou tentar demarcar alguns outros elementos. Eu preparei uma apresentação, na sequência eu vou tentar compartilhá-la, porque tem algumas coisinhas que eu quero pegar, não vou passar por toda a apresentação, inclusive eu mandei aí por e-mail para deixar para o pessoal do programa, mas eu dividi, né, se eu tivesse combinado com a Aode, não teria sido mais parecido, né, porque um pouco, não tem muito como fugir, é tentar olhar um pouco para trás, o que estava acontecendo com a economia mundial antes e com o Brasil, né, que eu chamei de antes da pandemia, olhar para a pandemia e para os desafios, e para um outro momento que eu chamei de uma discussão do contrato social, né, que é um tema que agora volta com muita força. Então eu vou tentar seguir isso e vou tentar compartilhar a minha apresentação, mas porque eu preciso da minha cola, no fundo é isso, né? Então vou ver se eu consigo passar por aí. Eu não sei se está aparecendo a apresentação, Manuel. Aqui eu não consigo enxergá-la, enxergar as duas coisas ao mesmo tempo. Está aparecendo aí? Eu acho que ainda, para mim ainda não. Agora está vindo. Agora tá legal. Bom. Então tá bom. Deixa eu começar com uma breve propaganda, tá? Por que isso? Eu vou estar me baseando um pouco em algumas coisas que eu tenho trabalhado com outros colegas e coisas próprias, né? Nessa linguagem mais, não diria jornalística, né? Uma linguagem menos técnica dos papers acadêmicos, mas tentando trazer os temas. E o nosso diretor, o professor Carlos Henrique Horn, por iniciativa dele, nós organizamos esse blog que vocês estão vendo aqui, em que vários colegas estão postando, enfim, análises mais diversas, e eu estou me baseando, em alguma medida, nesse trabalho que eu coloquei essa semana, exatamente discutindo os temas aqui, né, dessa pós-pandemia, o que é que vem a ser. Então eu organizei, né, a minha estrutura de forma muito parecida com o que a Aode havia falado. Então, olhar um pouquinho para o antes da pandemia, pensando o caso do Brasil no primeiro momento, né, nós vínhamos de um crescimento baixo, se nós estamos olhando 2012, podemos começar uma desaceleração, 2011, 12, mas 15, 16, duas taxas negativas de 13,5%, depois um crescimento muito baixo, né, e uma instabilidade política que também vem de algum tempo, né? E nesse horizonte há uma reversão do que nós assistimos no período anterior, né? Um aumento de pobreza, de desigualdade. Nós tivemos um ciclo de melhoria social geral no Brasil e em outros países, que, como o professor Aode colocou, em parte reflete algumas dinâmicas internas, mas também tem a ver com o ambiente que nós tivemos nos anos 2000, de um choque favorável de termos de intercâmbio, aumento de preço de recursos naturais, de commodities, que ajudou muito. Pensando no caso do Brasil, pelo menos, por um lado, nós vínhamos, né, depois de uma aceleração de inflação, uma trajetória que vinha mais moderada, e uma coisa boa que nós herdamos também desse período de bonança externa, né, um velho problema, que é um problema, né, de balanço de pagamentos, que está sempre oculto, né, mas de alguma forma nós tínhamos uma situação um pouquinho menos pior, uma relativa solidez das contas externas, tínhamos os problemas fiscais aí que o professor Aode comentou, e vínhamos no período mais recente no Brasil com um movimento de recuperação, de alta, né, particularmente da Bolsa de Valores, que ficou, né, um pouquinho para trás. Se eu estou olhando para o momento atual, né, eu acho que muitos gostam de usar essa expressão de uma tempestade perfeita, né, mas aqui é só para pontuar, né, que
na minha perspectiva, por óbvio, a crise que nós estamos vivendo, ela não é só uma crise sanitária ou uma crise econômica e política, ela é uma mistura, esses elementos vão se agravando. Tá? Do ponto de vista internacional também, há que chamar a atenção que a pandemia ela vai precipitar e acelerar alguns movimentos que eu quero chamar a atenção na sequência, e aí também, em linha com o professor Aode falou, acho que o debate racional iluminista, né, ele está se perdendo muito no mundo de hoje, não é só no Brasil. Acho que aqui é um dos casos mais graves, mas né, chamar a atenção disso. O que a pandemia acelera? Né? Também um debate sobre o papel do Estado, né, o esgotamento, se há ou não o esgotamento, né, de um determinado modelo que predominou nos últimos 40 anos, se há que se construir um outro contrato social. Também chamar atenção aqui, como números gerais, eu fiz uma apresentação longa que eu não vou passar por todos os slides, eu vou selecionar alguns, mas esse aqui é um trabalho que foi publicado, quer dizer, ele é a sequência de uma coisa que foi publicada em março pelo Banco Mundial, por um dos seus diretores, que é um especialista nessa questão de ciclos, né, que o professor Aode estava comentando, e que dá conta de demonstrar que, e aí nós estamos, né, pegando aqui as projeções do Banco Mundial no seu último documento de perspectivas para a economia global, que sugere uma queda aí de crescimento da renda per capita em 2020 de pouco mais de menos 6%. Esses números vão mudando, em geral para pior, né, mas é por aí que as análises estão apontando, a OCDE, os bancos, né, por força, né, do nosso trabalho, nós vamos lendo esses documentos todos e, de um modo geral, se vislumbra, né, um ano de 2020 muito ruim e muitas nuvens sobre a perspectiva adiante. Então, uma queda importante, talvez a maior queda que nós vamos observar no pós-guerra. Esses estudos do Banco Mundial identificam 4 ciclos no pós-guerra. A definição de ciclo vai depender do estudo, eles estão trabalhando com uma ideia de ciclo global, com algumas características, mas o caso é que é uma crise, né, bastante importante, que tem alguns elementos distintos, né, e eu chamaria atenção, enfatizando o que já foi dito pelo Aode, a velocidade, né, com que há a deterioração dos mais diversos indicadores que nós vamos analisar, e como isso é espalhado. E esse dado do Banco Mundial, ele mostra exatamente isso. Isso aqui é o percentual de economias que vão estar experimentando na projeção deles contração do PIB. Então, isso seria o maior nível nos últimos 150 anos nas estimativas do Banco Mundial. E aqui é comparando a crise atual com a de 2009 e com uma mediana aí de outras recessões, né, associadas ao primeiro choque do petróleo, ali ao pós-segundo choque do petróleo, a crise da dívida externa, o aumento dos juros nos Estados Unidos no começo dos anos 80, e também no começo dos anos 90, um outro quadro recessivo, em que nós, na vendas ao varejo, a queda nesse primeiro momento tem sido mais intensa que nesses outros episódios, até por conta disso, né, esse processo de distanciamento social, nós nunca experimentamos algo nessa magnitude desse jeito, é diferente de uma guerra que gera restrições, mas é um processo no qual as pessoas simplesmente não podem, ou há restrições muito grandes para o consumo, isso afeta muito os setores, particularmente serviços, isso se reflete, né, nos indicadores de vendas ao consumidor final, no varejo. Ontem veio o dado de abril, bastante preocupante, uma queda aí, pouco mais de 17% no caso do Brasil. Aqui também o consumo de petróleo, uma queda muito mais intensa. Aqui as projeções regionais de crescimento da renda per capita em 2020 para demonstrar que a situação da América Latina, né, tanto na projeção do Banco Mundial, mas em outras também, ela é particularmente pior. Tá? E o Brasil ajuda. Aqui eu quero trazer a vários trabalhos recentes, né, as pessoas estão refletindo sobre o que está acontecendo, e não há como ser diferente. Então, conhecido aí de muitos, certamente, dos alunos e professores da política, né, o Fukuyama, que ficou conhecido, né, pela ideia do choque de civilizações, quer dizer, não, na verdade foi o Huntington, né, mas ele é um pouco antes, aquela ideia do fim da história, após a queda do Muro de Berlim, o fim da história no sentido da disputa de regimes, de modelos sociais e econômicos distintos, né, a ideia da vitória do modelo capitalismo aos moldes liberal, no estilo dos Estados Unidos, e as democracias liberais também, naquele
final de anos 80, início de anos 90. A partir disso que o Huntington vai argumentar que os conflitos posteriores serão conflitos nessa esfera cultural, né, a ideia do choque de civilizações. Mas o Fukuyama é um cara, na minha perspectiva, um cara extremamente interessante para pensar, né, o que o establishment, né, conservador tem em mente, né, mas o velho conservadorismo, o conservadorismo mais iluminado do que alguns conservadorismos que vão se manifestando no período recente. E ele, na última Foreign Affairs, acho que vai sair na próxima edição em papel, mas já está o artigo lá no site, ele refletindo sobre o efeito da pandemia na ordem política global, traz vários aspectos interessantes, mas dois elementos que eu quero chamar a atenção, né, tentar voltar mais adiante, no debate, provavelmente, é que o vírus não está respeitando fronteiras e ideologias, né, e claramente há países, democracias e países que não são democráticos estão conseguindo enfrentar esse desafio e outros que não. Ele vai buscar identificar alguns dos fatores responsáveis pelo sucesso e vai apontar, como a citação mostra, né, a capacidade, né, dos estados, da sociedade se organizarem, de haver lideranças responsáveis, né, e por outro lado, sociedades com estados fragilizados, disfuncionais, sociedades polarizadas, lideranças, né, que não estão à altura dos desafios, estão deixando seus países mais sociais. E ele também faz uma crítica importante, né, ao que nós assistimos nos últimos 40 anos, quer dizer, o tema do papel do Estado, ele é perene, né, na conformação das modernas sociedades de mercado, particularmente entre os economistas, o debate é intenso, mas há um crescer que vem antes da pandemia, da discussão do esgotamento aí do que se convencionou chamar de neoliberalismo, e o Fukuyama faz eco a isso, não é o único. Na Financial Times, né, que é insuspeita nesse sentido, tem falado, né, do esgotamento do contrato social e da rediscussão disso. Eu não vou aqui desenhar em detalhes, mas deixar a ideia, né, para frente. E ele claramente vai dizer, muito tocado pela questão americana em particular, e que nos influencia muito no Brasil, que é muito difícil no contexto, ele diria da pandemia, eu diria desde a crise lá financeira global, de 2008, 2009, ou 2007 a 2009 para cá, não observar que há problemas graves no setor privado, particularmente no mercado financeiro e em outros, e que o Estado tem um papel importante a atuar. Então, demarcar essa primeira ideia. Uma segunda questão que eu acho que eu gostaria de trazer e um pouco refletindo sobre isso, a nossa incapacidade nesse momento como sociedade, como competências estatais em todos os níveis, mas particularmente no governo central, lembrar que nesse momento, aliás, eu esqueci de atualizar, que eu cheguei a atualizar o cálculo para o dia 17, vocês vão ver nos gráficos, mas não muda muito, né? Nós estamos, né, com 10% das mortes confirmadas, né, pelo Covid-19, tendo pouco menos de 3% da população global e um tamanho de economia que é pouco mais de 2%, né, em termos de exportações, de manufatura, exportações de bens em geral, nós temos um peso relativamente menor, mas, de novo, a gravidade dessa crise sanitária no Brasil talvez reflita em grande medida o estado das coisas em desorganização, e quando nós nos comparamos a outros países, esse aqui é um gráfico interessante, porque ele está mostrando o número de mortes diárias e as mortes totais, que o Brasil vinha numa aceleração, talvez agora, né, possamos ter chegado num certo platô, mas num nível ainda elevado, mais de 1.000 mortes por dia e crescendo, né? Estamos aproximando de 50 mil mortes. Essa última curva aqui é dos Estados Unidos. Isso, né, antes dessa possibilidade de uma segunda onda. E outros países, né, na Europa principalmente, tiveram problemas mais importantes, que já estão nessa etapa de desaceleração. Mas aqui talvez fique melhor de visualizar, né, em termos de mortes cumulativas por milhão de habitantes, né, como o Brasil está pior do que os vizinhos, né? Então, essa situação, eu queria chamar a atenção, os nossos números não são tão ruins quanto nos países de alta renda, particularmente na Europa, mas são piores do que, digamos assim, os países de renda média vizinhos aqui da América Latina. Para tratar do antes da pandemia, eu vou muito brevemente reforçar a imagem que o professor Aode havia comentado, de que o Brasil foi, ao longo do século XX, esse gráfico da esquerda mostra isso, é a renda per capita e depois uma média decenal,
né, dizer que o país cresceu, né, de uma forma muito intensa no século XX, até a crise da dívida externa, até o começo dos anos 80, com todos os problemas, né, então, um crescimento que não resolveu os problemas civilizatórios do Brasil, mas foi um crescimento importante, uma mudança estrutural, uma sociedade rural que se transforma em uma sociedade urbana, industrial, que, aliás, no começo dos anos 80 era o 8º maior parque industrial do mundo. Mais adiante tem um dado, eu não vou passar por ele para não massacrá-los, mas o Brasil, no começo dos anos 80, produzia mais manufaturas que todos os países emergentes da Ásia juntos, né? Então, de lá para cá, né, nos últimos 40 anos, na trajetória do Brasil é dessa perda de densidade. As causas, aí, a depender do analista, podem a ênfase maior ou menor aqui ou acolá, mas de fato há problemas de produtividade, problemas associados à qualidade de recursos humanos, acumulação física de capital, investimentos, né, fábricas, estradas, máquinas, equipamentos, o papel do Estado, para uns o Estado é vilão, para outros ele não atuou da forma como devia atuar, isso é um bom debate, mas objetivamente nós temos aí um período muito ruim, que em alguns momentos não foi tão ruim assim, mas nós não conseguimos sustentar taxas elevadas de crescimento. Isso é a realidade geral da América Latina, né? Então, um crescimento que diminui década após década, isso aqui dá renda per capita, e mais volátil, que é o gráfico de baixo. Comparando com a Ásia, né, boa parte daqueles países vão manter trajetórias mais robustas de crescimento nessa era da globalização dos anos 80 para cá, e com uma menor volatilidade. E, portanto, esse problema, que é maior ou menor a depender do país, né, ele tem que ser compreendido. Por exemplo, se nós fizermos algumas comparações são sempre complicadas, né? Por exemplo, comparar Brasil com Chile, são países, tamanhos de população, de recursos, perfis muito distintos. Então, por exemplo, uma comparação Brasil e México, que eu acho mais interessante, o desempenho do Brasil e do México nos últimos 40 anos é muito parecido em termos de renda per capita, em termos de, né, desses ciclos curtos de expansão e contração, instabilidade macroeconômica, a despeito do fato do México, dos anos 90 para cá, ter optado, né, ter aprofundado mais as reformas ditas pró-mercado, ter um Estado, né, que em termos de tamanho de gasto, particularmente do gasto social, é muito menor, capacidade de arrecadação menor, e ter tido uma estratégia muito agressiva de integração à economia global, particularmente aos Estados Unidos, após o NAFTA. Então, aquele modelo de integração, de maior abertura comercial, o México experimentou, mas não logrou um resultado em termos consistentes de crescimento econômico. Isso nós vamos comparar com outros indicadores sociais, ou mesmo capacidade de produzir, gerar tecnologia, investir em tecnologia, e reduzir pobreza na área social. O México teve um desempenho pior do que o Brasil. Os problemas macroeconômicos mais graves, historicamente, no período recente, o Brasil conseguiu minorá-los. Então, o Brasil chegou atualmente a credor externo líquido, particularmente o setor público. Nós estamos olhando os conceitos tradicionais de dívida externa líquida, uma inflação que se tornou normal, né, e assim sucessivamente. Então, eu diria que o Brasil, do ponto de vista não é de trajetória de crescimento, como o professor Aoud falou, foi um sucesso, deixou de sê-lo. Isso é um problema estrutural. Quer dizer, a forma como cada analista enxerga a natureza desse problema estrutural também informa, né, a agenda de transformações que cada um considera mais ou menos, né, os aspectos mais ou menos relevantes. Em todo caso, nós temos, né, essa questão. No período recente, né, predomina a visão de que o Estado é o problema. Não estou dizendo que o Estado não tem aspectos passíveis de correção, né, se cai um pouco na dicotomia que o Estado brasileiro é o problema e o setor privado é a parte boa. Eu diria que há problemas no setor privado e há problemas no Estado também. Depois podemos detalhar no debate. Quando nós pegamos a questão especificamente da pandemia, eu começo chamando a atenção, né, e aí essas imagens um pouco mostram como vai evoluindo a visão sobre o Brasil no mundo, e vai se deteriorando. Então, aquela eterna promessa que não se cumpre, e mais recentemente o Brasil vai criando uma imagem muito negativa em várias áreas, né, do ponto de vista de quem está enxergando o Brasil de fora para dentro. E o Brasil estava longe de estar numa situação boa, pegando os dados, né, do IBGE, do desempenho da economia trimestralmente, o nível de atividades, o PIB, né, como um todo no Brasil, atualmente, primeiro trimestre de 2020,
2020, ainda estava abaixo do primeiro trimestre de 2014. Então, longe de um cenário de recuperação como alguns, e particularmente, né, o governo central vinha apontando. Quer dizer, há alguns indicadores que poderiam sinalizar para uma retomada, mas muito frágil, né, muito frágil essa retomada. O setor, a indústria de transformação muito ruim, construção civil muito ruim, pelo lado da demanda, né, os investimentos ainda num nível muito fraco. Então, aquela ideia, né, de que o ajuste fiscal iria, ou de que as reformas estruturais com ajuste fiscal por si só iam conduzir o Brasil a uma retomada robusta de investimentos privados, e isso ia gerar uma agenda de crescimento. No plano internacional, né, eu acho que já é uma ideia complicada, eu acho que no caso do Brasil mais complicada ainda, e nesse contexto pós-pandemia ainda mais complicado. Então, a situação brasileira não era exatamente positiva. Aqui é para enfatizar o último relatório da OCDE, que saiu semana passada. O quê? Né? Quer dizer, de um modo geral, há uma ampliação do nível de endividamento na economia global e nos países emergentes também, mas no caso do Brasil, eu queria chamar a atenção que alguns problemas do passado nós minimizamos. Então, nós não temos, comparativamente a outros países, uma dívida em moeda estrangeira tão grande, e a maior parte dela é concentrada no setor privado, e temos um volume de reservas internacionais bastante robusto. Atualmente é um debate se tem que se usar essas reservas ou não. Eu sou mais conservador, prefiro não criar um problema adicional associado à vulnerabilidade externa. Não acho que se deveria vender as reservas para conter pressão sobre a nossa moeda, né? Ou para financiar programas internos. Teremos que pensar outras engenharias financeiras. Mas o fato é que nós estávamos numa situação relativamente mais confortável do ponto de vista de absorção de choques externos. Todos os indicadores sobre a crise mostram um impacto muito forte: vendas de varejo, a deterioração da expectativa sobre crescimento, o desempenho relativo do Brasil a cada nova rodada de projeções, há uma deterioração. O fato de que, para além dos problemas mais gerais, há uma fuga de capitais, como sempre acontece, né? O dinheiro volta para os países mais estáveis e de moeda mais forte, isso afeta as demais moedas, mas chamar a atenção que o desempenho da moeda brasileira frente a outras, né, é um desempenho muito pior, né? Se eu olho para a Bolsa de Valores, os estrangeiros já vinham saindo do Brasil, ou os não residentes, isso se acelera no período recente. Então, alguma coisa acontecendo no Brasil que ultrapassa o que está acontecendo fora. A arrecadação vai caindo, então todos os indicadores são muito ruins, uma deterioração de mercado de trabalho profunda, né? Então não é um quadro positivo. 2 ou 3 minutos a mais, eu já falei muito, mas só para enfatizar que há um debate que se retoma sobre o papel do Estado, lembrando, né, que se nós olhamos na evolução do capitalismo, numa perspectiva de longo prazo, para todos os países, o Estado passa a atuar mais ativamente. Então, o gasto público ele cresce frente ao que era o século XIX, menos do que 10% do PIB para a maior parte dos países, particularmente o gasto na área social, né, pelos desafios que essa moderna sociedade, né, vai gerando, a necessidade de inclusão. Então, vai se formando, né, vou criando um conjunto de direitos e o Estado passa a assumir. Não é a ideia da universalização de alguns serviços básicos, e isso, né, em alguns países mais, outros menos, o Estado acaba assumindo. O tema da robustez, né, da capacidade de políticas públicas na área de saúde, pesquisa tecnológica, né, isso volta no momento da crise. Aqui é a ideia do gasto especificamente social, de proteção social, e o tema que vai se colocando no momento recente é que nós estávamos com uma espécie de uma bomba relógio que envolvia todo o impacto potencial que as novas tecnologias da revolução digital, robotização, iria produzir no mercado de trabalho, e a dificuldade de manter os vínculos, né, com maior estabilidade e com maior capacidade de geração de segurança no mercado de trabalho. Né? O Banco Mundial, por exemplo, no relatório sobre desenvolvimento do ano passado, trata sobre isso, sobre o mundo do trabalho e a necessidade de repensar programas mais universais de acesso à renda, né, e de proteção social. E isso ganha
maior visibilidade e força com a crise. Bom, tem um monte de dados aqui sobre o impacto da crise globalmente, as políticas de reação, o professor Aode comentou isso muito bem, mas eu queria realmente enfatizar que a intensidade dessas medidas é muito grande, né? Algumas estimativas recentes que apontam para uma coisa como 10 trilhões, né? A McKinsey fez um estudo sobre isso, entre medidas fiscais, monetárias, teremos que detalhar exatamente, mas muito maior e mais intenso do que em pós-2009. Aqui depois para quem for olhar em casa vai poder ver essas comparações do estudo da McKinsey, né, do peso, isso vai mudando porque os pacotes vão surgindo. Bom, isso aqui é o Financial Times lá em abril. Né? O que o Financial Times está dizendo? Basicamente o que eu havia começado a comentar lá com o Fukuyama. Então, só para mostrar que não é só Fukuyama, um intelectual conservador, mas o Financial Times, que é porta-voz da visão do mercado financeiro, trazendo para discussão, sempre polêmica, mas dizendo que esse contrato social dos últimos 40 anos, né, chamado neoliberalismo, se esgotou muito claramente. Então, a necessidade do Estado ter um papel mais ativo, né, para a provisão de bens e serviços em geral, para reativar a economia, para robustecer o mercado de trabalho é grande. É claro que isso vai envolver aspectos, o professor Aode comentou, de redesenho de políticas públicas, de tributação, de benefícios muito grandes. Né? Esses redesenhos vão tender, pelo menos vão estar no debate. Volta ao debate a ideia da tributação mais progressiva, particularmente sobre a riqueza, sobre a riqueza financeira, que foi se tornando mais móvel, escapando da tributação nas últimas décadas. Então, esses temas estão voltando. O que vai acontecer, nós não sabemos. Né? Então, tem várias pessoas falando sobre isso, na necessidade, o Acemoglu, que é um economista dessa nova geração, não é nem tão nova geração, mas é um potencial ganhador de prêmio Nobel em breve, que vai trazer essa ideia de discutir que nós, assim como, né, lá na primeira metade do século XX, as sociedades flertaram com o totalitarismo, né, muitos resvalaram para isso, com uma própria reação à crise da ordem liberal do século XIX, né, uma resposta a isso foi fortalecer os mecanismos que também nasceram lá na Alemanha com Bismarck, que foram se espalhando, né, daquilo que vai se chamar posteriormente de estado de bem-estar social, e o Acemoglu, como vários outros, apostando na necessidade, para preservar as democracias liberais, de fortalecer esse estado de bem-estar social. Warren Buffett, que defende que os ricos sejam mais tributados, é um dos homens mais ricos do mundo. O Obama tentou fazer, não é uma medida nesse sentido, cujo nome ou apelido estava associado ao próprio Buffett, e outros economistas muito identificados com uma visão mais pró-mercado, apontando também, como o professor Zingales, da Escola de Negócios de Chicago, apontando para essa necessidade desse redesenho. Né? Então, o mundo pós-pandemia vai trazer esse desafio. Então, a ideia, muito sinteticamente, para concluir, é que, do ponto de vista de crescimento, a economia global vinha com dinamismo, particularmente os países avançados, muito ruim, um nível mais baixo de crescimento, ganhos de produtividade, investimentos produtivos. Eu não cheguei a enfatizar, mas um mundo de tensões crescentes, né? Então nós íamos assistindo à guerra comercial sino-americana, ou estadunidense-chinesa, né? Mas que é uma reação à ascensão da China. Essas tensões estão se agravando no período recente, nós estamos assistindo isso, internamente a muitos países, o próprio Estados Unidos, mas internacionalmente, isso dificulta a cooperação, a coordenação no plano global. No Brasil, o que era ruim, piorou, em todos os sentidos, né, no sentido político, econômico, e também no sentido civilizatório, o que nos gera um desafio muito grande, não é para pensar uma eventual retomada. Bom, gente, eu peço desculpas, talvez tenha me alongado demais, mas agradecendo aí, me colocando à disposição para a nossa conversa. Obrigado, André. Aode, não sei se tens algum comentário a fazer. Acho que você está no mudo, Manuel. Desculpa. Obrigado, André.
Aonde tu terias algum comentário a fazer? Né? Manuel, eu não estou lhe escutando aqui. Eu consegui ouvi-lo. Não sei se você está me ouvindo aonde. Eu estou te ouvindo, mas eu não estou ouvindo o Manuel. O Manuel passou a bola para ti, para saber se tu queres. Vou ficar de tradutor simultâneo aqui, não sei o que está acontecendo. Mas ele passou a palavra para ti, para saber se tu tens comentários, observações. A bola está contigo. Não, eu acho que, assim, nós temos aí talvez muito mais convergência sobre a descrição, assim, de toda a evolução da história macro do que está acontecendo do ponto de vista de crescimento global. Acho que os desafios que se tem pela frente também, eu acho que a agenda ela está muito convergente. Talvez, assim, se a gente for fazer discussões mais específicas de como resolver esses problemas, né, possam aparecer temas mais divergentes. Eu acho que tem uma discussão, sim, relevante sobre papel do Estado, acho que tem uma discussão relevante sobre o que o mundo conseguiu entregar naquilo que foi, né, tido nos anos recentes como globalização ou maior liberalismo. Acho que o mundo que, apesar do Brasil ter crescido menos nas últimas décadas, o mundo cresceu mais, gerou mais riqueza, inclusive do ponto de vista de pobreza, dados de pobreza absoluta. Acho que ele reduziu a pobreza. Agora, ele deixou e tem um tema que não é pequeno do ponto de vista de desigualdades sociais. E acho que sim, há mesmo economistas como eu que acreditam em regras de funcionamento de mercado, né? Isso não significa, pelo menos no meu caso específico, que você não precisa ter um Estado com um papel forte de atuação. Acho que a gente pode fazer mil discussões sobre o que é isso para um Estado. Eu acho que para mim é muito menos relevante sobre tamanho. Eu acho que depende dos desafios que cada nação, cada país tem. Eu acho que um desafio, por exemplo, que o Brasil tem na área social, em educação, saúde, é imenso, né? Eu diria que isso, ser forte e ser atuante, e mesmo em temas do ponto de vista regulatório, não significaria, por exemplo, o país necessitar ter tantos instrumentos e aparelhos, ou uma máquina pública tão grande. Eu acho que tem um tema de discussão sobre eficiência de políticas públicas que é relevante. Mas, assim, de uma maneira geral, a gente pode entrar em pontos mais, né, específicos. Eu acho que os tópicos, a forma como o André, muito competentemente aí, e que bom que ele trouxe uma apresentação de tão boa qualidade, descreveu os desafios no mundo e do Brasil, estão muito bem postos. Como hoje não está me escutando, eu vou colocar uma questão minha aqui na tela para vocês dois. Intrigado, porque eu não consigo escutar o Manuel aqui. Aí o André Cunha pode começar, depois o Aode. Ok, tá. Vou falar um pouquinho sobre... Primeiro, lembrar que é interessante, as pesquisas em torno da desigualdade têm crescido, né? Não é à toa o trabalho do Piketty, né, com seus 2 livros, o mais recente, Capital e Ideologia, que eu só consegui ler a introdução. O Piketty escreve muito, francês não nos ajuda, né? Então só a introdução, quase 200 páginas, mas a introdução eu já li e estou avançando no resto. Nós estamos desenvolvendo novas bases de dados, o próprio Brasil, mais recentemente, liberou dados de imposto de renda, então isso permite alguns novos estudos. Então, por quaisquer estudos e medidas, o Brasil se destaca negativamente, né? Aliás, os países latino-americanos, né, também se destacam negativamente na questão da desigualdade. Bom, nós vamos buscar, são raízes históricas muito profundas. O fato é que, dentre os países desenvolvidos, os Estados Unidos se destacam. A questão é que, para mitigar desigualdades do ponto de vista intergeracional, né, e aí os estudos que olham
Qual é a renda desse sujeito comparativamente à renda das gerações anteriores, se as novas gerações conseguem melhorar ou não essa distribuição da renda entre gerações. Muito claramente isso depende de mecanismos como acesso à educação de qualidade, acesso, né, a todo um conjunto de elementos que as nossas sociedades simplesmente bloqueiam. Eu trouxe o Acemoglu e vários outros autores. Isso tem a ver com a forma como se produz riqueza na nossa sociedade. A riqueza tem a ver com o controle da terra, tem a ver com o controle de benefícios do Estado e portanto, esses elementos em sociedades como a brasileira, que têm sido apontados por muitos há muito tempo, eles vão perpetuando esse aspecto. O que eu chamo a atenção muito do trabalho do Piketty, não é o único, tá? Tem vários outros trabalhos na mesma linha, é também pensar os aspectos mais, digamos, ideológicos desse tipo de sociedade. Eu tenho que criar uma historinha para convencer as pessoas de que o mérito é o que leva lá em cima, as pessoas estarem lá em cima. Aparentemente, as evidências empíricas nos permitem questionar isso. Quando se fala de evidência empírica, não há nenhuma evidência empírica que tenha mudado a visão de mundo de muitos economistas, mas quando as evidências vão se acumulando num certo sentido, a gente tem que parar e prestar atenção. Então, salvo aquelas exceções anedóticas, o que torna uma pessoa, né, mais a probabilidade dela ter sucesso na vida em boa parte dos países é ter acesso à educação de qualidade, esses elementos, que em alguns países isso existe, outros não. Aí o papel do Estado é fundamental para garantir. Enquanto nós não resolvermos esse elemento, né, nós não vamos enfrentar a desigualdade, e a ideia de que a desigualdade permanece estruturalmente, independentemente do ciclo econômico e político, e as suas reduções são mais conjunturais do que estruturais, vai muito nesse sentido. Então, só como pontapé inicial, certamente o Aod pode avançar aí na questão. Eu concordo que nós temos um desafio imenso no Brasil em relação ao tema da desigualdade. Eu acho que, mesmo economistas, eu diria, uma inspiração, talvez, ou mais, eu diria, liberal para o mercado, tem começado a reconhecer, não diria todos, mas que esse é um tema muito relevante, é um tema relevante para crescimento econômico. Quer dizer, você vai ter muita dificuldade, mesmo do ponto de vista, claro que a discussão principal é uma discussão eu acho que civilizatória, mas a principal discussão é uma discussão também que remete à capacidade de crescimento econômico. Você vai ter uma limitação muito grande se você continuar com esse nível de distanciamento de renda na sociedade. E ele está ligado, sim, eu aí tenho total concordância com o André, a acessos, né, de bens como educação, saúde, mas principalmente educação de qualidade de uma maneira universal. E aqui eu acho que é uma falha da sociedade como um todo, né? Eu acho que é uma falha também, é uma falha de quem achava que simplesmente regras de mercado poderiam prover ou reverter esse nosso quadro de desigualdade, de não provimento de um bem tão relevante para a sociedade e para o indivíduo, que é uma educação de boa qualidade. E eu acho que é também uma falha de mesmo, muitas vezes, de quem defendeu um Estado mais atuante, mas talvez não tenha olhado para este tema da educação como um tema relevante. Não é só a educação, evidentemente, de qualidade, né? Não adianta você botar uma escola com melhores professores, você não provê, por exemplo, segurança, né? Boa segurança, você não provê acesso decente às crianças, você tem um problema, e você tem um problema de persistência da desigualdade, né? Porque pais que não tiveram um acesso à educação de boa qualidade, têm renda baixa, eles têm dificuldade de auxiliar as suas crianças, mesmo que elas venham ter acesso a uma educação de boa qualidade. Então, aqui é um desafio gigantesco, imenso do Brasil, da sociedade brasileira. Eu acho que esse tema da desigualdade, o tema da educação e o acesso à educação de boa qualidade, eu acho que ele é fundamental, ele deveria ser o primeiro da agenda. Tem esses outros, que é um tema de acesso à saúde, à segurança. Tem um tema também que eu acho que é muito relevante. A nossa sociedade como um todo, ela tem tratamento desigual, né? Se a gente vai mesmo dentro do setor empresarial,
e em diferentes segmentos, nós temos, muitas vezes, um acesso privilegiado ao Estado, né? A subsídios, a desonerações. O nosso sistema tributário precisaria lidar com isso. Regras de proteção de mercado, que no Brasil, muitas vezes, não desenvolveram esse mercado, e você tem segmentos com maior nível de protecionismo. Então, você tem um conjunto de desigualdades muito grande. Eu acho que o grande fato é que o Estado brasileiro, a sociedade, evidentemente, por trás, mas o Estado brasileiro, ele tem sido um concentrador dessas desigualdades, seja por não prestar um serviço de qualidade melhor, de uma maneira universal, independente se o sujeito nasce rico ou nasce pobre, né? E, ao mesmo tempo, mesmo do ponto de vista dos segmentos econômicos, mesmo do ponto de vista do nível empresarial, ele tem eu sempre digo, assim, a gente não, e falo isso seguidamente, o Brasil, por exemplo, ele não teve uma abertura econômica maior, não teve um estímulo à entrada de mais empresas para a competitividade no mercado doméstico, não foi porque os partidos de esquerda ou os sindicatos se opuseram a isso, foi principalmente por entidades empresariais que não tiveram essa restrição. Então, assim, o tema da desigualdade ele é bastante complexo no Brasil e ele vai exigir, sim, eu acho que um enfrentamento, se nós quisermos resolver esse tema, multidirecional, em várias frentes. Mas, sem dúvida, a parte de políticas sociais melhores, principalmente de educação de qualidade, pelo menos que a gente aprendeu com isso em relação ao mundo, é fundamental. André, a Ode, estás me ouvindo ou não? Bom, eu vou colocar, mas nós já estamos com 1h10 de debate, vou colocar 2 questões aqui dos internautas, tá? André, tu podes falar para o Ode, que ele não... Eu vou colocar na tela. Tem mais questões para os internautas. Tá bom. Tem alguma pergunta? Sim. Você quer começar ou essa é para mim? Não, pode ir. Nós vamos falar a mesma coisa. Não se sabe, né? Mas muito provavelmente vai ter que ter alguma medida nesse sentido. Né? Então, essa é a única resposta que eu poderia dar. Eu acho que sim, é exatamente isso. Eu acho que vai haver naturalmente muita pressão da sociedade como um todo para postergação das medidas emergenciais de auxílio à geração de renda, de emprego, de auxílio à manutenção de emprego. Opa, professora Ode. Assim, elas sejam bem feitas, né? Elas sejam bem feitas e bem desenhadas. Só mais recursos também não necessariamente significa políticas melhores. Acho que você tem que desenhar bem. O Bolsa Família é um programa bem desenhado, bem feito, sucesso no Brasil. Isso não deveria... Eu acho que tem alguns temas que, como sociedade, nós deveríamos evoluir, não deveriam ser alvos de debate, né? Como achar que... Né? Quer dizer, o Brasil algumas coisas conseguiu fazer nos últimos anos, conseguiu, como falou o André, controlar a inflação, conseguiu ter um grau de vulnerabilidade externa menor. Eu acho que tem um tema de, seja lá qual for o tamanho do Estado, você não pode ter um Estado permanentemente deficitário. E eu acho que esse tema das políticas sociais, você tem que partir daquilo que foi bem feito. Essa ideia também de vir um governo e destruir o que o outro fez, porque era um governo diferente também, o Brasil deveria evoluir, países que conseguiram evoluir institucionalmente amadureceram em relação a isso. Acho que o Bolsa Família é um bom programa. Eu acho que o mundo vai convergir para uma discussão de programas de renda mínima, e acho que o Brasil deveria, em algum momento, vai caminhar para isso também. Posso acrescentar, então, só uma ideia, hoje eu acho que para chamar atenção no Brasil, e eu concordo plenamente com o que ele falou, né, da ideia de continuidade daquilo, óbvio que se pode aperfeiçoar, mas chamar atenção que esse é um momento muito delicado da história do Brasil, em que nós estamos conseguindo recuar em áreas, em competências, inclusive numa coisa básica, tá, que eu não imaginava que nós chegaríamos a esse ponto, de não termos mais informações com as quais nós possamos confiar.
Então, não se faz política pública de qualquer forma sem informação. O Brasil tinha uma expertise, já vinha com problemas do ponto de vista do IBGE, de capacitação, e é muito complicado nós irmos a um ponto no qual, né, a análise objetiva da realidade se perde. Então, digamos assim, essa ideia de uma guerra permanente, cultural, que é o que se está colocando hoje, ela inviabiliza a capacidade de políticas públicas eficientes, independentemente do recorte mais ou menos Estado. E eu acho que é nesse ponto que nós estamos, né? Então, isso é grave, né? Se nós vamos pensar políticas na área sanitária, quer dizer, os institutos que nós temos de excelência nessa área, reconhecidos internacionalmente, a nossa comunidade de pesquisadores, a comunidade médica, os esforços de ciência e pesquisa que nós avançamos com problemas, mas avançamos, nós estamos jogando isso fora numa velocidade impressionante. E com isso não se resolve pandemia, nem pós-pandemia. Então isso nós temos que perceber, a sociedade tem que se organizar um pouco para preservar certos parâmetros mínimos, né, não só do debate, mas da execução de políticas públicas racionalmente. É claro que há bons exemplos, acho que o Estado do Rio Grande do Sul tem sido um exemplo exemplar, com perdão da redundância, mas chama a atenção que parte dessa política ela está existindo porque nós mantivemos competências no Estado, né, e que quase perdemos, né? O professor Aode presidiu a FPE, e a FPE foi extinta, mas de alguma forma se preservou parte daquela competência, e a política que atualmente o governador Eduardo Leite está fazendo, dentro dos limites, na minha avaliação, com muita competência, limites que a realidade impõe, está sendo feita porque há técnicos dentro do governo do Estado que têm competência técnica para realizar lá esse tipo de mapeamento. Então, nós não podemos esquecer que o Estado é feito por pessoas que têm competências acumuladas. Destruir tudo isso é algo muito complicado para se reconstruir. Destruir é fácil, reconstruir é muito difícil. E fazer políticas públicas sem pessoas é impossível. Você quer começar, André? Não, pode começar, vai lá. Bom, aqui é um terreno que eu acho que ninguém tem resposta pronta e ninguém sabe exatamente qual a intensidade que vem pela frente, é apenas que nós estamos assistindo um período de inovações tecnológicas, de ritmo de descobertas e no campo específico da chamada energia limpa, muita coisa rápida está acontecendo, né? Uma das empresas que eu estou, ela trabalha na área de energia renovável, é um grupo do Nordeste, e isso isso está presente na ordem, eu diria, de todas as empresas. Tem um tema, e eu não diria só do ponto de vista de energia renovável e de meio ambiente. Se tem alguma coisa que eu não comentei na apresentação, mas que a mim, pelo menos, não só me preocupa no bom sentido, mas que eu acho que vai ser uma mudança de posicionamento cultural da sociedade, com todas essas dificuldades que o André também já mencionou, no mundo onde nós estamos vendo muita polarização, guerras culturais, e acentuadamente isso aqui no Brasil. Mas o tema que a gente chama de ESG, né, que é Environment, Social and Governance, mas principalmente a parte de meio ambiente e de sociedade, de como as empresas se devem relacionar não só com seus clientes, mas com todos os seus stakeholders, né, com a sua comunidade, com a comunidade onde ela trabalha, eles vão ter um impacto brutal. E por regras de mercado mesmo, né? Hoje, os principais fundos de investimento, seja na Europa, nos Estados Unidos, começam a colocar regras de investimento condicionado a como que as empresas tratam esses temas. Então, há dois aspectos, eu diria aqui. Um, do ponto de vista de mercado de trabalho, o André já falou um pouco, muito desafiador, né? Muito desafiador, que é a velocidade que nós temos de novas tecnologias, elas podem impor
elas, por um lado, são boas do ponto de vista de geração de progresso técnico, de você conseguir produzir mais, eventualmente com custos mais baixos para o mundo como um todo, mas ela impõe dificuldades no mercado de trabalho, porque elas são, muitas vezes, poupadoras de mão de obra, e você pode acentuar muito a desigualdade de renda, e principalmente em países onde tem dificuldade e de desigualdade de acesso à formação, né, do capital humano e das pessoas. Isso talvez vai ter que ser mitigado, de novo, o tema de renda mínima talvez seja uma das formas de mitigar, pelo menos isso, a outra é a educação, mas é essa frente. Agora, por outro lado, eu acho que nós vamos ter um mundo cada vez mais preocupado, sim, com temas ambientais, de sustentabilidade, de energia limpa, e numa velocidade crescente. E isso não vai ser sequer imposto pelos governos. Eu acho que é uma demanda das gerações novas. Muito rápido, quem trata, eu vejo isso em consumidores e nas gerações novas, sejam gerações de consumidores, sejam gerações de investidores, elas atribuem um valor completamente diferente a como que as empresas e as economias vão tratar o tema do meio ambiente. Então, acho que sim, vai haver uma demanda muito grande em relação a energias renováveis, cada vez maior, e os países vão ter que estar preparados para isso. Aliás, o Brasil teria um enorme potencial para tratar bem desse tema, se tiver políticas e uma visão de longo prazo e uma política bem coordenada, seja do ponto de vista do governo central, de estados, em conjunto com as empresas. Bom, acho que é isso. A pergunta foi bastante genérica, né? Se nós estamos preparados. Eu estava pensando, né? Primeiro que o tema da mudança climática, que é o que motiva, né, mudanças de posturas, investimentos, que tem sido objeto também de polêmicas, toda a onda de negacionistas, né? Mas objetivamente está tendo uma reação. A China é um player que é o grande poluente hoje no mundo em termos absolutos, não em termos per capita, mas é um grande poluente, mas também é o maior investidor, né, e está dominando tecnologia. Então, painéis solares e outras tecnologias renováveis são chineses que estão basicamente liderando o mercado. E aí o ponto de tecnologia na boa parte do que está chamando muitos chamaram de guerra comercial. Não é uma guerra comercial, é uma disputa por poder, né, e uma disputa por fronteira tecnológica, né? Então é 5G, é robótica, é inteligência artificial, são uma série de vetores novos que os chineses começaram a avançar, não a ponto, na minha avaliação, né, de colocar em xeque digamos assim, a liderança dos Estados Unidos. O problema dos Estados Unidos é muito mais interno, né, de uma sociedade que perdeu a capacidade, digamos assim, de um mínimo de coesão, né, essa polarização que nós vemos lá, e de ter um projeto para a sua própria sociedade para o futuro. E menos ainda um projeto que possa ser emulado, como eles gostariam, para o resto do mundo. Então, isso criou algum espaço, não é para a ascensão chinesa, a criação de parcerias, mas objetivamente essa é a fronteira. E são poucos os países, eu não sou especialista em tecnologia, eu sou um leitor desses temas. Quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando de Estados Unidos, China, Coreia, alguma coisa Índia, a própria Europa, a Alemanha é muito preocupada, a gente volta, a política industrial voltou de forma muito intensa, né? A Alemanha, primeiro, uma política muito robusta antes da pandemia, agora com muita força. A Alemanha é um caso muito interessante, né? 1/3 do crédito da Alemanha é banco público. O papel, né, digamos assim, das incubadoras tecnológicas públicas e relação universidade-empresas na Alemanha é super importante. Uma política social robusta e uma macroeconomia, que eu diria excessivamente conservadora para o momento, mas é a sociedade alemã. Então, de novo, o Estado atua eficientemente, não é questão de eficiência ou não eficiência. Então, eles estão muito preocupados que eles vão ficar a reboque da Ásia ou a reboque dos Estados Unidos. Então, tem poucos players lá na ponta. O Brasil poderia ter um potencial, como o Aode comentou, mas nós estamos jogando um monte de coisa fora, né? Isso é realmente muito preocupante. Inclusive, né, vamos sentir a reação dos fundos de investimento, a Aode sabe muito bem disso, e já está acontecendo, né, já estão se manifestando contrariamente às políticas recentes, ou à não política, ou uma parcela atrasada do nosso agronegócio. Nós temos um agronegócio moderno, vinculado ao comércio internacional, que entende a importância disso, um agronegócio extremamente atrasado, mas eu diria que, né, evitando as simplificações, o agronegócio moderno não bloqueia o atrasado. Né? Então, não estou sentindo o agronegócio moderno, né, colocando uma barreira, olha, não dá para destruir a Amazônia, não dá para...
né? Porque a imagem do Brasil e as repercussões em termos de potenciais, né, comerciais e financeiras são muito grandes no mundo. Não dá para brincar com isso. Não dá para brincar pela questão objetiva, daquilo que implica para as futuras gerações, não dá para brincar no sentido estritamente econômico. Aí nós olhamos o que está acontecendo hoje em Brasília, realmente é muito preocupante. Mas me preocupa mais a falta de reação, né, de alguns setores da sociedade brasileira que deveriam demarcar com maior clareza, não é que isso é um patrimônio mínimo comum que nós não podemos deteriorar, né, esses aspectos que envolvem tecnologias que nós temos, capacidade de mapear, né, o que está acontecendo com a nossa Amazônia, capacidade tecnológica de atuar. Nós temos muito isso e competências importantes, mas estão sendo destruídas. Bom, estamos com 1h25 de live. Eu fiquei bastante contente, porque eu acho que nós atingimos o objetivo principal da nossa atividade, do Nupérex Controvérsias, que era fugir do pugilato das redes sociais e propor um debate sério e analítico. Né? Então, eu quero agradecer a Ode Cunha, que não sei se está me ouvindo, Ode. Agora estou. Agora eu estou ouvindo, está ótimo. Então, eu quero te agradecer a Ode Cunha e o André Moreira pela disponibilidade para participar da nossa primeira atividade do Nupérex Controvérsias. E eu quero fazer uma referência ao professor André Marenco, que está nos assistindo agora, ali na assistência, um dos nossos internautas, que foi quem propôs o evento. Eu vou colocar a Isabel, agora eu vi que ela está aqui disponível, a professora Isabel, não sei se ela tem alguma... Ela está com o microfone desligado. Obrigado, professora. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, debatedores, a essa mais uma conversa, né, extremamente desafiadora, extremamente interessante. O tempo passou e praticamente a gente não sentiu. Acho que poderíamos passar aqui o resto da noite discutindo, e quando o André falou no Piketty, lembrei muito da importância que ele dá ao imposto sobre as grandes fortunas, né? E me ocorria se algum dia isso seria possível, né, de ser discutido no Brasil, para colocarmos um tema assim, bastante quente, quando outras questões menos espinhosas já nos consomem tanta energia. Então, acredito que atingimos os nossos objetivos, agradeço imensamente a presença online, né, dos nossos economistas, agradecer ao Manuel e dizer que esperamos contar, né, porque essas nossas atividades, eu sou um pouco também como o André falou logo lá no início, acredito que essa nossa pandemia ainda vai nos acompanhar por um bom tempo e vamos ter que nos acostumar com essas tecnologias, né, e essas formas de contato que não têm ainda sido por nós apropriadas, né, devidamente. Muito obrigado a todos, obrigado aos nossos internautas, aos que tiveram as suas perguntas respondidas, aos outros, teremos ainda muitas oportunidades de respondê-las. Né, Manuel? Gostariam de ainda... A última palavra? Deixa a última palavra. Agradecer o convite, agradecer ao Manuel, a Maria Isabel, ao André, foi um prazer voltar a encontrá-lo. Muito obrigado pela oportunidade. Da mesma forma, agradecer imensamente, né, deixar um abraço aí a todos e a todas, particularmente ao Ode, que eu não vi há muito tempo. Espero que possamos repetir a conversa em algum outro lugar, em algum outro momento. Tá bom, então, até a próxima. Até a próxima. Tchau.